Fala, nação resenheira, Resenha Flamais chegando para vocês, tudo bem? Vamos lá, hoje nós temos alguns assuntos importantes para falar sobre o acontecimento Brasil e Argentina, cancelamento do jogo, jogadores da Argentina, o que vai implicar isso no Flamengo, Rodrigo Caio, Davi Luiz e muito mais resenha para você. Mas antes de tudo, nosso canal está chegando, é pequeno, mas eu dependo muito de você daí do outro lado, se inscrever, compartilhar e tecer seu comentário. Se inscrever é um botãozinho vermelho muito simples. Vai lá, se inscreve. Compartilhar é uma setinha para a direita. Compartilha com a galera, chama a galera para a resenha. E o comentário é o seu comentário para a gente bater essa resenha. Preparar as lives, teremos muita live essa semana e dependemos muito de você aí do outro lado. Então peço humildemente aí, canal chegando agora, humildemente para a nação rubro-negra, trazendo assuntos do seu modo de ver, né? A gente apura basicamente a parte da manhã toda o que acontece na mídia, nas entrevistas e nos youtubers. Depois a gente traz aqui e debate essa resenha com você. Vamos lá? Então o jogo Brasil e Argentina. Brasil e Argentina teve o cancelamento depois de 5 minutos de jogo praticamente. Os jogadores já tendo entrado em campo. A CBF, pelo que se conseguiu apurar até agora no momento da gravação desse vídeo, é que ela tentou ser uma parceira da AFA, tentou fazer com que o jogo acontecesse. A Anvisa já tinha notificado, segundo vários portais, TNT, Globo.com, o Dia, Lancinete, que já tinha notificado a AFA, que esses jogadores eles tinham que serem reportados para fora do Brasil, uma vez que eles não cumpriram as regras sanitárias, que no caso teria que ficar 15 dias em quarentena e depois sim ficar dentro do país e não jogar. Então, o que a gente pode olhar e apurar? Inclusive, a gente apurou bastante a live do Cancelados, a opinião do Rica Perrone, do Ale Oliveira, do Thiago Asmar e de vários outros youtubers. Houve uma série de equívocos na decisão de ambas as esferas para o acontecimento desse jogo, né? E várias perguntas que eu coloquei no meu Instagram que ainda não tivemos respostas, mas a gente vem aqui debater essa resenha com vocês. A primeira delas: se a Argentina tinha sido notificada previamente, né, antecipadamente ao jogo, por que não então o jogo cancelado, uma vez que ela estava indo contra as leis, contra as regras, né? Por que o jogo então não foi cancelado? Não deveria ter o acontecimento do jogo, uma vez que a Federação Argentina não queria cumprir as regras nem da Polícia Federal e nem da Anvisa. Ela se negou, segundo a imprensa brasileira, a receber a Anvisa e a Polícia Federal. E no jeitinho ali com a CBF, tentou botar os jogadores em campo. Segunda pergunta que a gente não concordou. Nós acabamos de ser vice-campeões para a Argentina. Amigo, fora do jogo Brasil e Argentina, pô, beleza, mas os jogadores ficarem de papinho com o Messi, com todos esses jogadores, é um ano de praticamente preparação para a Copa do Mundo. Aqui no canal é rival, a gente não vai ficar de batendo papo, a gente respeita, não tem que xingar, não tem que bater. Mas aí você ficar de como se fosse comadre, acabamos de perder, sermos vice-campeões para a Argentina, não faz o menor sentido. Parece até que os jogadores brasileiros não estão nem aí para o que a torcida brasileira sente. Então não deveria ter isso. Outra pergunta, que eu fiz isso no meu Instagram e eu vejo que muitos outros youtubers não estão falando, né? São duas coisas, uma eu botei no Instagram, outra eu vou falar aqui com vocês. A primeira delas: os times de São Paulo não podem fazer nenhum teste para ter suas torcidas, né? E o Flamengo é o grande malvadão porque joga em Brasília, né? O Flamengo, a imprensa, a torcida aqui de São Paulo bate pra caramba na torcida do Flamengo e no time do Flamengo, porque o Flamengo tá jogando em Brasília com torcida. O Flamengo não tem culpa de nada. O Flamengo foi buscar um estádio para ter torcida para minimamente recuperar um dinheiro. Ponto. O time de São Paulo que tem que ir atrás do Dória, do prefeito e discutir e fazer com que os times de São Paulo possam ter torcida. Agora, é um absurdo no estádio do Corinthians, já que Brasil e Argentina joga, pode também ter torcida? Não dá para entender. Qual que é a diferença? Quer dizer que com a camisa da seleção brasileira você não pega coronavírus? Não faz sentido o que está acontecendo no meio aqui de futebol de São Paulo. Você viabiliza para o Brasil e não viabiliza para os clubes daqui de São Paulo? Não faz o menor sentido isso, né? O Flamengo não tem culpa de nada, o Flamengo tem que estar completamente neutro dessa politicagem toda, seguir o seu caminho, seguir seu rumo como uma empresa séria e administradora, mas também não pode aceitar nem crítica de São Paulo e nem um absurdo
de se pode ter torcida para o Brasil, não pode ter torcida. Então o Flamengo tem que sair dessa seara. Mas o que é mais importante nisso tudo é a falta de união dos clubes brasileiros. Os clubes brasileiros não se unem sequer para organizar um campeonato, sequer para aceitarem uma regra. A CBF fala, eles dizem amém. O Flamengo é um deles, também diz amém. Eu aqui sou completamente independente, não tenho aqui confirmação ou rabo preso com ninguém, a gente pode falar o que for. Claro, mediamente, com respeito, a gente pode com certeza apurar os fatos. Mas o Flamengo não pode aceitar uma possível punição ao Flamengo porque os jogadores da Argentina tiveram contato com os jogadores do Flamengo, né? No caso aí o Gabigol e o Everton Ribeiro. Então o Clube de Regatas do Flamengo já tem que estar atrás disso, já tem que se posicionar. Existe um jogo para domingo importantíssimo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo já ficou 15 dias sem jogar. Isso é ruim financeiramente, economicamente, e no marketing do Flamengo é muito ruim para o futebol do Flamengo, ficar tanto esse tempo sem jogar. Não é período de férias, é período de alta, inclusive, do futebol. E o Flamengo ficou 15 dias e pode ficar talvez até sem mais, porque sabe-se lá o que vai acontecer. Qual será o posicionamento do Flamengo diante a CBF, diante essa situação? Outra pergunta que ninguém respondeu até agora. Vai ser WO para a Argentina? Vai ter outro jogo? A meu ver, tem que ser WO. Quem não quis cumprir as regras e fechou portão, fechou vestiário, peitou, veio aqui achando que pode fazer o que quer no Brasil, foi a Argentina. Agora, se a CBF acobertou, também tem que ser punida. É brincadeira uma coisa dessa. E cadê as respostas? Até agora não houve essas respostas. Então a gente aqui do canal quer isso, quer saber qual é o posicionamento do Flamengo, se o Gabigol e o Everton Ribeiro estarão relacionados para o jogo de domingo, se a Argentina vai tomar o WO, que é merecedor, foi ela que fez a bagunça toda, ela que não aceitou a regra. E aí? E você do outro lado, o que você pensa sobre isso? Deixa seu comentário aí, fala aí, não gostei, foi ridículo, foi péssimo, não acompanho. Confesso para vocês, eu não estava acompanhando o jogo Brasil-Argentina. Domingo eu tiro para ficar com as minhas famílias, né? Eu também tenho dupla jornada, eu continuo trabalhando, o YouTube é o meu segundo trabalho, é um hobby, eu amo o Flamengo, então falar de Flamengo com muito prazer. Mas e aí, você deixa seu comentário sobre esses assuntos aí, o que você achou sobre isso. Novela Davi Luiz ganha possíveis cenários e resposta do Davi Luiz nas redes sociais. É isso aí. Um repórter do canal TNT Sport foi lá e publicou que possivelmente o Davi Luiz teria aceitado uma proposta de um clube da Itália que veio da segunda divisão. Pois bem, o Davi Luiz foi lá e respondeu rindo e depois fez um post dizendo que tem muito fake news. De fato, isso está muito demorado. O Davi Luiz precisa falar, quero ou não quero, ponto. Tá? Porque lá os clubes grandes da Europa já se fechou para ele, não tem mais, a não ser que ele queira esperar até o final do ano. Não é muito tempo, é um jogador jovem ainda, se ele quiser esperar, então fala, Flamengo, vou esperar até dezembro. Obrigado, torcida rubro-negra, é o meu objetivo, vida que segue. Mas o que é importante no meio de tudo isso, eu tenho certeza absoluta que o Renato Gaúcho vai estar trabalhando o psicológico do Léo Pereira, do Gustavo Henrique e do Rodrigo Caio, que nos vídeos anteriores, se você não viu, vai lá buscar, tem imagens do Rodrigo Caio treinando com bola e com muita vontade. Então eu tenho certeza que o Rodrigo Caio está se esforçando muito para voltar em alto nível e elevar o patamar da zaga novamente, como ele sempre elevou. Então essa novela, estamos cansados já, ninguém aguenta mais. A torcida rubro-negra quer um ponto final, ou vai ou racha, tem que ter um ponto final. Então o Flamengo precisa buscar um outro zagueiro se não for o caso, não pode ficar à mercê de um jogador. O Flamengo é muito maior que o Davi Luiz, mas muito maior que o Davi Luiz. As redes sociais do Flamengo se superam em muito. Se você somar todas as mídias do Flamengo, inclusive os principais youtubers, bate de 10 no Davi Luiz. Então o Flamengo não depende de um único jogador, que sai ainda mais um defensor, né? O Davi Luiz pode ser um jogador importante se vier a assumir a camisa do Flamengo? Sim, ok. Mas ele não eleva taticamente e ofensivamente o Flamengo. Ele vai elevar ali defensivamente. Mas no ataque a gente não precisa, a gente tem uma Arrasca que está brilhando no futebol uruguaio, agora está sendo um jogador de alto nível, assim como ele jogou no Flamengo e no Cruzeiro, está respondendo, a imprensa uruguaia está se rendendo a ele e está se preparando para uma Copa do Mundo
do ano de 2022. O Arrasca quer jogar essa Copa pela seleção uruguaia e realmente tem sido decisivo tanto no Clube de Regatas do Flamengo quanto na seleção uruguaia. E esse é um ponto que a gente também traz para você e a gente precisa ter muita tranquilidade e atentos. Não adianta a gente se preocupar com um jogador que nem está no clube, sendo que a gente tem que se preocupar com um jogador que pode talvez vir a sair do clube, né? Existe uma pressão do empresário do jogador na compra dos 25% do passe do jogador que falta. O Flamengo já acertou questões salariais, Arrasca's aceitou, Marcos Braz já falou isso publicamente para vários canais, inclusive para a Flá TV, que o Flamengo e Arrascaeta tá ok, o que falta é a não compra ou a compra dos 25% dos direitos federativos do jogador. Então, se você gostou do nosso vídeo, se você está gostando do nosso canal, eu peço humildemente o seu like, o seu compartilhamento e principalmente não deixa de se inscrever. É isso aí, resenheiros. Muito obrigado. Tamo junto!